Queridas irmãs, queridos irmãos, toda a comunidade espírita Nova Luz, felicitações pelo aniversário, um ciclo que fecha, celebrando um ciclo que abre. Que haja muita paz em nossos corações, que em paz possamos verdadeiramente captarmos essa onda criadora que demanda de Deus em nosso favor. Onda que deve ajudar-nos a desvestir-nos do homem velho para vestirmos do homem novo na trajetória espiritual, na resolução definitiva com Cristo. É uma alegria podermos compartilhar nesse momento de celebração, de comemoração, refletindo sobre a lei divina. Nosso tema de hoje é sobre a justiça. Primeira revelação da lei de Deus aos homens, a justiça. Vamos escrever algumas coisinhas aqui, talvez, tá? Allan Kardec, quando está fazendo a síntese da apresentação do Espiritismo, olhando toda a história da humanidade, ele irá dizer que Deus revela a sua lei em favor dos homens a todo tempo, mas que olhando numa viagem muito rápida, nós podemos dividir em três grandes momentos dessa manifestação da lei divina, sendo a lei de justiça a primeira revelação, a lei de amor, segunda, e a lei da verdade, sustentada na caridade, a terceira revelação. Nós vamos estudar um pouco desse aspecto que fundamentou a chegada da justiça. Moisés é o grande artífice no plano material, organizador desta ideia. No plano espiritual, espíritos emissários de Deus, em nome do Cristo, atuaram sobre o médium Moisés, para que ele pudesse definir e apresentar para toda a humanidade um padrão. Ontem foi estudado aqui sobre os exilados de Capela. A Terra, no seu desenvolvimento, em dado momento, ela produziu o hominídeo, do qual, decorrendo no processo da evolução, chegaremos ao Sapiens. O Homo sapiens surgiu há 200 mil anos aproximadamente aqui no planeta. O primário, tem muitos recursos, muito ainda vivendo uma vida instintiva. E em dado momento, trazido de um outro sistema para cá, um grupo de espíritos, alguns milhões de espíritos, exilados do sistema da Capela, aportaram aqui e geraram o que se chama depois Sapiens Sapiens. Isso tem 40 mil anos aproximadamente. E esse grupamento ele vem encarnando e desencarnando, até constituir há cerca de 14 mil anos atrás, e nós estamos dando um salto, porque não temos muito registro para falar da Atlântida e nem da Lemúria, dando esse salto, há cerca de 14 mil anos atrás, começam a surgir as primeiras coletividades com orientação espiritual. A primeira é a China, depois a Índia, o Egito, o povo hebreu e por fim a Europa, mas num sistema muito materialista. Quando Moisés apresenta a lei da justiça, Moisés já está no processo final desses grupos que estão emergindo, primeiro a China, a Índia, o Egito, e aí surge o povo de Israel. Moisés faz uma síntese de todo o saber que foi produzido pelos grandes mestres missionários do Cristo nas coletividades dessas que citamos. Faz uma síntese e desta síntese ele apresenta na Terra essa lei da justiça que veremos daqui a pouco. Dali decorrem outros processos, virão as outras leis que devem ser discutidas aí amanhã e depois. Moisés, o nome Moisés, o significado dele é aquele que é retirado do rio. O povo hebreu estava vivendo no Egito já há 450 anos. Teve uma grande fome na época de José, o chanceler de ferro,
E o Egito havia se organizado, por orientação do José, sobre esse processo de guardar, de armazenar grãos. Os outros povos estavam em carência. E o povo hebreu, do qual José é descendente, foi levado para o Egito. Ficou lá um tempo enquanto José era líder. Quando José perde a liderança, ele desencarna, entra outro chanceler que não tinha vínculo político com José, e a partir daquele momento o povo, que multiplicou muito, entraram lá 70 almas, 70 pessoas, 70 encarnados, ele já era um grande grupo, ele é feito escravo no Egito. Naquela ocasião, nós estamos na 18ª, 19ª dinastia do Egito, os grandes faraós, os grandes sacerdotes, os grandes líderes que construíram as pirâmides, que deram toda a ciência metafísica do Egito, já haviam retornado para a capela. O que tinha permanecido eram espíritos um tanto mais embrutecidos. E naquela ocasião, o Egito estava dominado por uma outra cultura que não era propriamente só dos egípcios. Então os egípcios, aquele grupo que ali dominava, começa a escravizar o povo hebreu. E isso vai durar 450 anos. O processo de escravização, e lembrando que o dia 13 de maio, coisa interessante, o processo 13 de maio, o estabelecimento do Nova Luz nesta casa define o processo da abolição. O Brasil foi o último país do planeta a abolir a escravidão, Então termina com o Brasil do ponto de vista legal. Os outros processos vão com o tempo. Mas a escravidão começa lá atrás. Antes dos egípcios fazerem a escravidão, outros povos tiveram feito, principalmente os egípcios que aqui dominaram. Mas quando, então, esse povo é feito escravo, surge um momento em que era necessário fazer a libertação. A lei é um projeto que Deus envia ao Espírito, desde a criação do Espírito, para que o Espírito aprenda a ser livre. Toda vez que o Espírito frauda a lei, ele se torna escravo daquela mesma lei. Toda vez que o Espírito obedece à lei, ele se torna senhor sobre aquela mesma lei. Lembrando que no ponto de vista individual, pleno e maior ápice, a lei está na consciência. Os Espíritos reveladores definem isso para Allan Kardec, que a lei está na consciência. Para acessar a consciência é preciso passar por vários trânsitos externos da matéria, até conseguir fazer esse acessar na própria consciência. Então é preciso que a lei se manifeste fora, para levar o espírito a descobri-la dentro. Cumprir a lei que é de fora, até obedecer ao mandamento que demanda de dentro. Então aquele povo que estava escravizado, logicamente era um povo que estava fora da lei. No Egito, a palavra Egito, ela significa terra da servidão, terra de cão, terra da escravidão. Então o nome Egito em si, ele define o escravizar. Lá naquela sociedade, deixa eu colocar para deixar o registro aqui, chamamos Egito, que é a terra da servidão. Nós temos um grupo, que são os egípcios, que estão plenamente identificados com esse regime de servidão e de escravidão. Porque às vezes nós estamos escravos das coisas e estamos satisfeitos com ela. Tem muita gente escrava do cigarro, satisfeitíssimo com ele. Outros do álcool, ou outra substância qualquer, o tabu. Estamos escravos de certas substâncias e satisfeitos com ela. Ainda que ela nos incomode, traga doença, mas estamos identificados. Então, existe um grupo que está perfeitamente identificado com este contexto. E existe um outro grupo, o grupo de Israel.
o nome Israel significa aquele que luta com Deus. No primeiro momento, é aquele que combate contra, até aprender a fazer parceria com Deus. O grupo Israel está também aprisionado no Egito, mas não identificados agora com esse contexto de escravidão. No espírito de Israel agora existe um desejo de liberdade, libertação. Mas é um grupo que está ali há 450 anos, a história está narrada no Gênesis, a entrada e a permanência e saída no livro do Êxodo, do Antigo Testamento. É um grupo que depois de 450 anos, identificado, vivenciando esse contexto, surge o desejo da libertação, mas não tem liderança. As tribos, elas se perderam no ponto da relação com a identidade espiritual com Deus. Acostumaram com os movimentos da magia dos egípcios, a mediunidade a partir dos egípcios, com todo um sistema que os egípcios faziam. Nós estamos num ambiente, nós adaptamos com ele. E assim não foi diferente. Então eles perderam a identificação que houvera antes deles com Abraão, com Isaac e com Jacó, que é o Israel, o patriarca. Então o grupo perdeu aquela identidade. Não tem liderança. Como que faz um movimento de saída de um sistema de escravidão sem liderança? Era preciso constituir um líder. Era preciso constituir uma orientação. Do ponto de vista individual, autonomia. Lei de consciência. Enquanto não estabelecemos consciência, nós permaneceremos no roldão das coisas do mundo, sem conseguir sair daquele contexto de aprisionamento. O Senhor Deus faz nascer então no berço de Israel Moisés. Só que naquela ocasião havia, muito obrigado, tá? Havia um édito do faraó que os hebreus não podiam ter filhos. Os filhos masculinos deveriam ser sacrificados, todos, porque estavam multiplicando e havia uma grande preocupação no Egito com essa quantidade de pessoas. Mas a lei divina tem que manifestar. Nasce Moisés, é colocado dentro do rio, a irmã de Faraó encontra Moisés ali no rio, tira ele do rio, por esse nome. Moisés é um nome egípcio, é um nome dado pelos egípcios, e cuida dele. E durante 40 anos Moisés estuda a ciência secreta do Egito, a ciência secreta da Índia e a ciência secreta da China, com os grandes mestres que ali ainda existiam, e aprende todo um sistema espiritual. 40 anos, aquele movimento de aprendizado e formação. Um dia, caminhando, visitando os trabalhos que ali aconteciam, Moisés vê um egípcio, um soldado egípcio, que estava violentando um servidor israelita. Moisés não se identificava com os israelitas, ele era egípcio, cuidado pelos egípcios. Ele nasceu filho de israelita, mas ele não era egípcio, não era israelita, né? Ele era egípcio pela cultura. Mas quando ele vê aquele ato abusivo, ele toma as dores da própria raça, instintivamente, e mata o soldado egípcio. Claro, gera um problema grave na coletividade e ele foge dali. Fica 40 anos no deserto. 40 anos ele vai conhecer o sogro dele, chama Jetro, e Jetro significa excelência. Nesses 40 anos, Moisés casa, tem 2 filhos, e ele se prepara, sem saber que estava sendo preparado, do ponto de vista espiritual. Jetro é um grande mestre, que o orienta na lei do Deus monoteísta, né? Deus, ele sabia do monoteísmo porque os egípcios estudavam, mas no Deus agora de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele vai aprender até um dia, na sarça, um vegetal pegando fogo, as vozes espirituais através daquele fogo dialogam com Moisés, pedindo a ele que voltasse ao Egito,
que libertasse o povo. Deveria ser esse o trabalho dele. O povo clamava por liberdade, mas não tinha coordenação. Ele seria o coordenador. E ele disse que ele não tinha como fazer aquilo, porque ele não dava conta. Ele quis fugir, ele não quis assumir o trabalho. E aí as vozes insistiam com ele. E ele fala assim, eu não sei falar, minha língua é travada. Aí eles disseram, nós levantaremos o seu irmão, Arão, que mora lá, ele será o porta-voz. Mas vai e fala. E ele foi negando até que a voz espiritual foi muito brava com ele, incisiva com ele. E por fim ele pergunta, mas o que eu vou dizer? Eu vou lá, mas o que eu devo dizer? Quem é você que está me mandando ir? Imagina você pegar uma empreitada de um fogo falando. O fogo falando. Quem é você? E ele diz, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Mas o que eu vou dizer para o povo? Que eles não vão acreditar em mim. Diga assim, eu sou, me enviou até vós. Eu sou, me conduzirá para que todos nós possamos sair daqui. Moisés foi, o povo não queria acreditar, lógico, no início ninguém dava valor a ele, não deu esse valor, mas à medida em que o processo foi acontecendo, o povo começou a respeitar a autoridade de Moisés. Então nós temos a primeira fase, 40 anos dentro do Egito, segunda fase, 40 anos vivendo no deserto, casado, constituindo família. Ele deixa a família e vai sozinho. E agora nós entramos na terceira fase, 40 anos, são 120 anos da história de Moisés, e aqui anos na Bíblia não é número, não é quantidade, né? São ciclos. Dentro da matéria, 40. 10, 7, não importa, 12, mas não são quantidades, aqui são ciclos dentro da etapa. Na matéria nós temos os 4 básicos elementos que formam o quaternário inferior, do corpo material, do pretérito, do corpo astral e do mental inferior. Multiplicado isso, nós vamos ter lá os 40 anos ali. Então 3 fases de 40. Quando Moisés começa o trabalho, que vai culminar na chegada da lei, para definir a justiça, é preciso fazer uma revisão e uma alteração de todos os padrões que estavam estabelecidos. Moisés e o povo de Israel, como primeiro nome que eles tinham, o nome hebreu. O hebreu é aquele que atravessa o rio. Atravessar o rio, o simbolismo de atravessar o rio é ir de uma margem a outra. Então, quando nós nascemos, nós atravessamos o rio, do mundo espiritual para o mundo material. Quando nós morremos, nós atravessamos o rio de volta, do mundo material para o mundo espiritual. O Evangelho, toda hora Jesus manda os discípulos irem para outra margem, ou o barco da vida e para outra banda, para o outro lado. Quando nós saímos da vida de solteiro para a vida de casado, nós atravessamos o rio. Quando nós deixamos a vida infantil para a vida adulta, nós atravessamos um rio. Então atravessar o rio é mudar de fase, é ir para o outro lado, uma outra etapa. Abraão é o primeiro hebreu, e é preciso atravessar um grande rio aqui. Na verdade ele vai atravessar um mar, nós vamos ver ainda. Quando Moisés começa esse trabalho, o projeto é sair da servidão e atingir a liberdade. E lembrando que são processos que por aproximações sucessivas vão se constituindo. São processos que demandam grandes ciclos de tempo. Não se faz tudo de uma vez. Tem um procedimento. Primeiro uma etapa. Imagina nós quando entramos na escola. Primeiramente o ensino fundamental. Primeiro tem creche, né? Aqueles eventos primários ali da criança. Entramos no ensino fundamental, no nosso caso, o ensino médio, o ensino superior, e depois do ensino superior, uma série de outras possibilidades, né, de acréscimos. Então, todo um movimento ele obedece, sim, nós estamos na primeira etapa. Na primeira fase, no ensino fundamental, transitando da criança, da creche, para o sistema operacional, vamos pensar fazendo uma comparação com o campo fundamental. Então Moisés, o que ele faz?
ele vai fazer uma leitura de todo o processo que está em jogo. As leis, para elas serem apresentadas, elas devem ser apresentadas conforme a necessidade. No Código Penal Brasileiro, o primeiro artigo diz da anterioridade da lei. Não existe crime antes da lei. Só existe um crime a posteriori à lei. Então o que acontece? Tem certas cenas, as cenas estão acontecendo, o sistema legislativo e judiciário define que aquilo é um crime, então cria-se no sistema legislativo uma lei para regular aquela cena. Passa a haver crime. Ela não existe antes. Né? Mas nós, como espíritos, a lei é anterior ao espírito, porque a lei é Deus. Quando Deus criou o espírito, já inseriu nele a lei. Então, para o espírito, a lei está sempre presente. A lei está na consciência. Ela é anterior ao espírito. Mas nós estamos numa fase de aprisionamento da escravidão que não damos notícia nenhuma de lei divina. Fazer uma comparação com a humanidade atual. Falamos muito de leis, mas a coisa mais gostosa que tem é fraudar uma lei. Não tem coisa melhor que avançar o sinal vermelho. Deixar de pagar o imposto, né? Mentir, prometeu que não vai cumprir, né? Ou seja, a lei para nós, por enquanto, é buscar um jeito de fugir dela. Moisés faz uma leitura, e é preciso fazer uma leitura. O que está estabelecido e quais os padrões que precisam ser desconstruídos para estabelecer uma nova base. Onde é que está o poder? O poder está no Egito. Quem que é o rei? É o faraó. O faraó. Ele manda. Ele determina. Ele é o poder. Então o que Moisés faz? Vai conversar com o faraó. E vai pedir ao faraó autorização para saída, para libertação. Imagina que o faraó seja o cigarro. Aí alguém aqui fuma, fala assim, amanhã cedo, de manhã, eu vou conversar com o cigarro, falo assim, cigarro, você me liberta, por favor, você fica aqui, eu estou indo de boa, tá vendo? O que vai acontecer 5 minutos depois? O cigarro não vai falar nada, quer dizer, nós vamos voltar chorando lá para ele. Estamos presos. Assim pode ser com qualquer coisa, né? Qualquer substância que estamos aprisionados. Quem quer sair, vai pedir. Mas quem escraviza não quer libertar. Ainda que o objeto seja ele inanimado, ele está por conta dele, existe uma linha de aprisionamento, uma linha, um vínculo. Por isso que não é tão simples libertar de um processo. Quando Moisés visita Faraó, Faraó fala assim, de maneira nenhuma será libertado. Não deixarei sair o povo, eu preciso de vocês. Moisés volta e insiste. Faraó recusa. Moisés volta novamente, Faraó recusa. Aí é preciso intervenções. Intervenções. Se alguém quiser parar de fumar, eu falo de fumar porque é o vício físico mais conhecido, né? Nós vamos fazer um procedimento, um protocolo. E cada um tem o seu protocolo. Coletivamente existe um sistema. Individualmente cada um faz o seu. Querendo parar de beber bebida alcoólica, nós temos um sistema. Querendo parar de usar cocaína, é um outro sistema. Né? E sabemos o quanto que é difícil esses movimentos de libertação de quaisquer dependências. Aqui não são dependências, escravidão é uma dependência. Conforme a orientação espiritual, Moisés vai proceder a uma série de sistemas de atuação vigorosa, são chamadas pragas, até fundamentar no coração de Faraó a libertação. No nosso caso, é uma doença, né? Cirrose, um câncer no pulmão, umas coisas na garganta, umas coisas desse tipo. Que é o mesmo sistema. Nós estamos fazendo a comparação porque o movimento é o mesmo, a libertação individual e a libertação de um grupo, ela obedece o mesmo padrão. Nós no planeta Terra hoje estamos escravos. Escravos de muitas coisas. Há um anseio em nós de liberdade, mas nós não somos livres. Nós agimos conforme a conjuntura, independentes. Um pode libertar-se, deve inclusive, mas a massa
a estatística humana, pode-se fazer previsões, porque obedecemos aquele sistema. E é preciso libertar. A primeira praga foi transformar a água em sangue. A primeira praga foi transformar a água em sangue. Eu não vou entrar no mérito da praga, porque ela tem várias conotações. Eu vou entrar no mérito espiritual. A água, o símbolo da água é o início da vida. E o início da vida emocional do ser. Então a água pode ser trabalhada com as emoções e os sentimentos. O sangue, e aí o sangue, nesse sangue não é vitalidade, não é vida. Esse sangue na água, ele é envenenamento, ele é adoecimento, ele não é vida, porque o sangue no organismo é vida, mas na água não. Quando se transforma a água em sangue, nós estamos transformando a emoção, que deveria ser simples e natural, de um sentimento saudável, em guerra, em paixão, em viciação. Esse movimento é a consequência do ato do escravizador. Ele adoece. Adoeceu. A primeira doença que teve foi a emoção, o sentimento, que deveria ser genuíno, saudável, se tornar em sangue, em guerra, em conflito, em mentira, em briga. Às vezes nós fazemos uma sociedade, a sociedade vai caminhando, e a pouco um corrompe dentro da sociedade, e aquilo gera uma briga. Transformou a água do sentimento em sangue, de guerra, de conflito, de beligerância, de paixão. Mas mesmo assim Faraó não quis desistir do processo. Faraó insistiu na luta. Aí vem a segunda praga. A segunda praga é a invasão das rãs. A rã, o sapo, que ali é a rã, mas que define toda essa conjuntura desse sistema dos anfíbios, que traz um sistema ideológico. A rã vai representar a ideologia. O que é ideologia? É a ideia de um grupo tentando caracterizar o domínio sobre o outro grupo. São as ideias apresentadas, as filosofias, dentro das sociedades, para justificar a permanência naquele sistema. Tem uma música que diz assim: eu bebo sim e estou vivendo. Tem gente que não bebe e está morrendo. Está certo, não é? Está certo. Então eu justifico, eu crio o sistema. A rã, todas as 10 pragas do Egito estão no capítulo 16 do Apocalipse. Lá são 7 taças, são as mesmas. No Apocalipse ela está sintetizada, aqui ela está em aberto, porque é o mesmo sistema. É o que aconteceu cá no Egito, é o mesmo que está acontecendo aqui na Terra, e nós estamos comparando. Tá? Filosoficamente, isso que aconteceu no Egito aqui é lá em Capela, foi o que aconteceu lá para o êxodo aqui da Terra. Mas não quero entrar nesse método, nem dá para falar tudo isso. Mas, então é a mesma, quando nós olhamos o capítulo 16 do Apocalipse, comparando com esse capítulo aqui do Êxodo, nós estamos dentro das mesmas coisas. Lá tem as rãs também, são 3 rãs. As 3 rãs, elas significam, simbolizam o falso profeta, o anticristo e o dragão, narrado no Apocalipse. São as ondas espirituais ideológicas negativas, que tentam dominar, através da propaganda, da publicidade, dominar o povo, ou todo o grupo que esteja sendo dominado. Quando Moisés apresenta essas rãs, a convidar o povo a se sentir incomodado, a Faraó a se sentir incomodado com esse sistema, Faraó não deixa o povo sair. Faraó resistiu. Faraó continua, e Faraó é o rei. Então, se ele fala e o povo obedece, há uma linha de identidade, né? Faraó aqui é o plano mental, a consciência. Apesar dos problemas, eu vou continuar assim mesmo. Eu gosto. Nesse ínterim, vão surgir mais 3 sistemas de pragas que estão vinculados à natureza, que são sistemas operacionais dentro do processo, que são os piolhos, as moscas
e as pestes animais. A onda deletéria, ela vai gerar, os elementos vão encarnando, né? E manifestando como forma de infestação no plano da natureza, atingindo a própria natureza e o próprio ser humano. No livro Consolador de Emmanuel, perguntaram a Emmanuel sobre o problema dos animais daninhos, né? Os animais peçonhentos, os animais que prejudicam, insetos, coisa que mais mata no mundo, uma das coisas que mais mata no mundo é inseto. Inseto é um dos elementos que mais mata. Então perguntaram para ele por que tem isso, né? Aí ao invés de Emmanuel explicar o porquê, ele falou assim: porque tem homens, pessoas, com a mente distorcida, com a mente maligna, com a mente negativa, que nós é que damos vitalidade a esses seres. Eles ganham um campo de manifestação devido à nossa incúria. Esse bichinho da dengue estava eliminado, né, gente? Ele voltou recentemente. Ele voltou. Não teve dengue durante algum tempo. Mas nós não mudamos o padrão mental. Aí o elemento psíquico, ele começa a voltar, e ele está na outra fase, ele não está aqui não, só estou dando esse exemplo. E aí ele volta na matéria. Por exemplo, a sífilis estava erradicada. Aí quem desencarna, leva o vírus da sífilis. Chega no espiritual, não alterou o padrão, volta para a matéria. Eu não sei se é vírus não, acho que não é vírus. Bactéria. É bactéria, né? Aí o que acontece? Ele está no perispírito. Ele chega aqui e entra numa condução sexual desorganizada. Aquela bactéria psíquica, ela vai materializar. Nós estamos hoje com a pandemia de sífilis na coletividade. Né? Problema grave. Problema complexo. André Luiz se encarnou com sífilis. Mas não foi privilégio dele, né? É um grande coletivo. Nós estamos querendo justificar aqui o problema das pragas. Nós estamos vivendo pragas. Nós estamos nas pragas, né? Covid é uma praga. A dengue é uma praga. Piolho, as moscas e os seres animais, né? Os que afetam os animais. Os carrapatos, todos, que enfermam os animais. Todo aquele sistema não sensibilizou o faraó. Então nós já temos 5 pragas aqui. São 3, mas aquelas 2 primeiras. Aí vem a 6ª praga, as úlceras. São as enfermidades que afetam a pele e o pulmão. Quando a gente vai pensar as enfermidades, as enfermidades que estão na pele são as mais simples, que estão mais para fora, são mais fáceis de tratar. Ela é um recado, é um aviso, para que haja uma alteração. Aí depois ela, quando aprofunda um pouquinho mais, vai para vias aéreas, afeta o pulmão. E as vias aéreas. Mas está dentro do mesmo campo da relação, do relacionamento. E essas pragas não foram reveladas. Porque o grupo, o faraó, continuou intransigente, não quis a libertação, preferiu continuar na escravidão. Aí vem a 7ª praga, que é a saraiva, chuva de pedra. A saraiva, chuva de pedra, é doutrinação dura, rigidez. Endureceu o coração. Endureceu na relação. Estamos rígidos, em guerra, em conflito, em beligerância. Tudo um sistema que vai sendo criado. Ainda aí, Faraó continuou rígido. Né? Dureza de coração, as doutrinas nihilistas, sem sentido de vida. O suicídio está crescendo a cada dia. Cada dia mais. Lá naquela ocasião e nessa também. A depressão, a ansiedade, a angústia, o conflito, combate da luz espiritual, tudo isso são esse sistema. 8ª praga, a dos gafanhotos. A do gafanhoto que eu queria falar desses que eu falei, da bactérias e vírus, que são psíquicos e que depois manifestam fisicamente. O livro Missionários da Luz, no capítulo Vampirismo, vai nos dar uma aula sobre esses vírus que estão no campo perispiritual e que depois manifestam no corpo físico. São epidemias em todas as áreas, são pandemias agora nós estamos vivendo, em todas as áreas, porque se falou muito da pandemia do Covid, mas nós temos outras pandemias em ação,
A da cocaína é uma pandemia, o suicídio é uma pandemia, e outras tantas expressões que não são tratadas. Mas mesmo com ela, o povo, Faraó e o povo, não quis sensibilizar, continua no sistema, no mesmo sistema. Então a praga é a consequência do ato negativo, sem alteração. Nona praga, as trevas. As trevas são a ignorância moral de um povo. Se fizer uma comparação nossa com aquela ocasião, nós estamos nas trevas, porque a nossa onda está aprisionada, geral, quando nós falamos geral, né? Individualmente, cada um está fazendo o seu sistema. Estamos aprisionados nas doutrinas negativas da vida. Falamos do Cristo, mas não acreditamos nele. Quando Jesus vai curar o lunático, o filho do lunático, o pai do lunático, fala assim com Jesus: seus discípulos não conseguiram curar meu filho. Será que você, Senhor, pode fazer isso? Ele falou: se tiveres fé, não é possível que tenha fé. Ele diz assim: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então o que ele diz? Olha, eu creio, mas eu não creio. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Emmanuel pegou esse versículo e comentou no livro Pão Nosso, no capítulo 123. Emmanuel colocou: condição comum é o título da página. A nossa condição é essa: nós acreditamos, a conduta faz parecer que não acreditamos. Falamos uma coisa e fazemos outra. Isso é a treva na inteligência, na emoção, no sentimento. Todo um sistema. Quando atingiu o plano das trevas, que é a nona praga, o Senhor Deus disse a Moisés: prepara uma ceia, celebra esta ceia, que é o tempo da libertação, a Páscoa. Porque aí o sistema havia chegado numa posição, quando a gente vai ao médico e fala assim: olha, meu filho, se você encostar mais um gole de Coca-Cola na sua boca, você vai morrer. Você não pode, mas aí nós temos que parar. Entende? Então Moisés preparou a Páscoa, a primeira Páscoa. E aí disse a ele, o Senhor Deus: mata o cordeiro, primeiro, né, o primogênito, o cordeiro, porque eu vou ferir o primogênito de Faraó. Eu vou ferir o primogênito de Faraó. Lembrando que Faraó aqui é o grupo que está identificado. O grupo que já deseja liberdade, ele está fora do sistema. É o grupo de Israel. Israel e Egito são grupamentos. Dentro do coletivo, nós temos justos e injustos. Nós temos aqueles que estão querendo se afirmar no sistema saudável e aqueles que não. Então a lei, ela avalia dentro desse componente. Não é da religião A ou religião B. Não é do país A ao país B. Não é? Não. Num processo coletivo, nós temos pessoas que estão ali num resgate saudável e outros num resgate muito ruim, devido a cada um na sua intimidade. Então, quando o grupo Israel, aqueles que estão tentando sair do problema, fazem essa ceia, marca a porta com o sangue do cordeiro, daquele carneiro que foi sacrificado, o visitador da morte não entra ali. Ou seja, ele começa a fazer uma alteração do seu padrão psíquico a tempo. Ele já não estava vinculado com os outros elementos. Cada vez que vinha alguma coisa, ele saía fora. Só o Egito que continuou, o Faraó que continuou. E aí, passa o anjo da morte, no sistema da consequência do ato negativo, e mata o primogênito de Faraó. O primogênito de Faraó é o não fazer o primeiro ato da negatividade novamente. Então, se nós formos no AA, o AA vai dizer assim para nós: todo dia nós matamos o primogênito do Faraó. E a gente mata assim, só por hoje. Amanhã eu mato de novo. Porque se eu deixar o primogênito nascer, ele repete. Ou seja, se eu colocar uma dose na boca, ela volta.
Matar o primogênito é não deixar o sistema repetir, não deixar ele gerar descendência. A lei é muito bonita. Nós estamos muito rápido no contexto do nosso tempo, para entender o mecanismo. Então, quando mata o primogênito de Faraó, o que acontece com o Faraó? Ele perde a força. Ficava internando 3 meses na fazenda, 9 meses na fazenda. Essa internação para tratamento, ela enfraquece o sistema de repetição. O que o Faraó permitiu? Pode sair, para libertar. Eu deixo sair. Só que quando o Faraó deixa sair, Moisés organiza, Moisés organiza o grupo, fala, agora nós temos que avançar. E enquanto Moisés organiza o grupo e começa a fazer o movimento de saída, a onda que estava no Faraó, aquela onda de sofrimento, de dor, pela perda do primogênito, passado alguns dias, ela enfraquece. A pessoa sai do hospital, fica alguns dias em casa recuperando, depois que melhora um pouquinho, fala assim, agora eu vou tirar o atraso. E vamos lá para fazer pior que era. Entendeu? Aí o Faraó quis perseguir o grupo. Só que Moisés já estava no movimento para atravessar, não é um rio, é atravessar o mar. Qual mar que é? O Mar Vermelho. Aquele que a água foi feita em sangue, no sistema negativo, ele agora é um sangue que vai se abrir. Ou seja, atravessar o Mar Vermelho é superar as viciações do conflito, da guerra, as viciações da paixão. Se não atravessar o Mar Vermelho, não chega em algum lugar. Então, quando Moisés atravessa o Mar Vermelho com o povo hebreu, com aquele que está atravessando o rio, com aquele que está numa luta com Deus em parceria, na busca da libertação, o rio permanece aberto. Logo os egípcios vieram atrás e a água fechou sobre eles, segundo a tradição do texto, né? Então, do grupo egípcio, morre todo mundo. Não sobrou ninguém. Para onde que esse povo foi, meu Deus do céu? Que morreu lá do povo egípcio, morreu todo mundo. Eles vieram para o planeta Terra, todos exilados da capela aqui na Terra. Então, aí até hoje, fazendo a serviço dele. O Moisés que vai para o deserto, logicamente ficou em capela. Só que nós estamos falando aqui da Terra, então nós temos que transferir a história para a Terra para dar entendimento. Tá? Então a mesma coisa vai acontecer com a Terra, fazendo uma comparação para o jeito que está entendendo. Nós estamos passando por esse mesmo processo. Vai chegar o dia da morte do primogênito. Nós vamos ter adoecimento de vacas e não vai poder mais ter comida de carne. Nós vamos ter problema na agricultura e não pode ter plantação mais de fumo. Nós vamos ter problema com os cultivadores da folha da coca e não vai ter mais cocaína na terra. Não tendo mais esse elemento, como nós vamos fazer? Quem não dá conta de ficar sem ele, vai ser exilado todo o planeta. E vai para tudo. Para violência, para sexo, para qualquer coisa. Dando alguns exemplos. Vai ser lançado para o planeta. Quem ficar aqui, vai introjetar a lei divina aqui. Que já não é só a lei de justiça. Amor, caridade, toda ela. Mas aqui nós estamos pegando o processo para tentar dar uma ideia. Não sei se estou fazendo a coisa ficar confusa ou se estou trazendo a ideia. Quando Moisés avança no deserto, no terceiro mês, começa a ter, antes do terceiro mês, começa a ter alguns problemas. Mas ele encontra a orientação espiritual que atende os problemas. A água, a comida, e aí ele vai caminhando. Quando chega no terceiro mês, as vozes espirituais dizem a Moisés, sobe ao alto do monte. Sobe ao alto do monte, que eu vou preparar a lei, para que você possa conduzir o povo. Moisés sobe ao alto do monte, demora lá um tempo, recebe a lei divina, os 10 mandamentos. Quando ele desce, porque demorou, o que o povo tinha feito? O povo tinha, por causa da demora de Moisés, não acreditando no que estava acontecendo, o povo construiu um bezerro de ouro. Pegou o ouro que o pessoal tinha, derreteu, Arão fez um bezerro. Ou seja, a tentativa de voltar à adoração do boi Apis, lá no Egito. A tentativa de voltar ao sistema antigo. Mas o Moisés quebrou a tábua da lei, quebrou o bezerro de ouro e matou todos os líderes que organizaram aquele bezerro. Foram 3.000 pessoas naquele dia.
Aí ele volta no alto do monte, novamente, a voz espiritual chama, ele volta e dá uma segunda via da lei divina. Veja que não é fácil a gente aceitar a lei, não, né? Se sacerdote acreditasse na lei divina, nenhum sacerdote pecava. Nenhum dirigente de reunião mediúnica pecava. Nenhum palestrante pecava. Fala da lei, não acredita na lei. Então Moisés, aí ele vai, quando ele pega a segunda via da lei, ele traz e apresenta para o povo. E a lei, ela é pedagógica, ela é um processo. São 613 leis. 613. Sendo 10 o decálogo, né? E as outras 603, lei civil. Lei que Moisés estabeleceu a partir do decálogo. Na pedagogia da lei, e aí entra a justiça, depois todo esse sistema que nós falamos, ela entra com 10 mandamentos. Ali está uma quantidade, mas não precisa ser a quantidade exata. Ele quer então trabalhar uma pedagogia. 8 dos mandamentos têm um caráter negativo. Não fazer. 2 têm um caráter positivo. O campo positivo é honrar pai e mãe e guardar o sábado. Guardar o sábado é um problema do descanso. Guardar o sábado é conseguir estabelecer uma linha entre a ação e o repouso. O campo do fazer e o campo do repousar. O campo do repousar tem que ser menor do que o campo da ação. Então, o nosso horário de dormir, 8 horas. O horário de ficar na vigília, 16 horas. Nós trabalhamos um ano, descansamos um mês. Trabalhamos uma semana, descansamos um dia ou 2 dias, conforme. Ou seja, o descanso tem que ser menor. Mas tem que acontecer. Lá era um dia só. Na setenária da semana, um descansava. Então, 6 operavam, um descansava. Dois mandamentos em caráter ativo. Honrar pai e mãe, guardar o sábado, e honrar pai e mãe, que é honrar a tradição ancestral, o que foi, para conseguir ter coragem e construir um novo jeito de ser. Se eu rebelar contra o meu ancestral, eu repito o padrão, eu não consigo estabelecer uma nova base. O adolescente rebelde, ele diz assim: eu vou fazer tudo diferente dos meus pais, eles não souberam nada, eu vou fazer. Ela acaba repetindo o padrão piorado. Então, para alterar o padrão, eu preciso honrar o ancestral. Eu respeito e eu honro a história daqueles que foram antes de mim. Mas eu peço autorização e um olhar de carinho para que eu possa conseguir fazer diferente, reconstruir, elaborar uma nova história. Os outros 8 mandamentos são caráter imperativo, negativo, ou seja, não fazer o erro. Então, assim, não tereis outros deuses diante de mim. Não fareis escultura para representar o que está no mundo espiritual. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não pronunciarás o nome falso, não cobiçarás. Esses mandamentos, 8, abarcam o sistema relacional nosso com a vida, chamando-nos a interromper um sistema de repetição. Porque se fizer de novo, o que vai acontecer com esse que está desejando liberdade se ele não conseguir sustentar na lei? Ele é levado lá para o Egito, ele está mais preso lá do que cá. Porque não basta apenas sair da escravidão, é preciso permanecer fora. Porque a gente pode sair um tempo e voltar. Quantos espíritos encarnam? Quando reencarna, volta a fazer a mesma coisa, né? A lei da justiça é aquele ponto que define uma relação de fora para dentro. A lei está fora, acionando o ser para que ele aprenda a obedecer. A obediência, diz os benfeitores espirituais, é o consentimento da razão. É quando o ser humano aplica a razão, sua inteligência,
em obedecer a lei que ele não quer obedecer, mas ele tem que obedecer. Porque eu só posso dizer a alguém assim: não mateis. A pessoa fala: não, mas eu não quero matar ninguém. Aí eu estou falando com ele: não mateis. Eu só posso falar para quem quer matar. Eu só posso falar para não adulterar para quem quer adulterar. Porque se a pessoa não quiser fazer, justifica falar para ela não fazer? Não justifica. Se o mandamento está nos dizendo para não fazer, é porque a tendência nossa é. Então a lei de fora para dentro diz assim: olha, você quer fazer, mas não vai fazer, pronto. E aí a obediência, que começa a obedecer pela disciplina, o dever que a lei impõe, ele aprende a espontaneidade, ele começa a se tornar um justo. A lei de justiça quer nos converter em justo. Ou seja, eu sou justo. Estou justamente obedecendo a lei. Quando inaugurar os outros sistemas que virão depois, como a lei de amor e as outras expressões, nós atingiremos a plenitude do ser, que é o ápice, a lei de justiça, de amor e de caridade. Mas a justiça é o sistema de manutenção do não fazer. Não repetir o erro do Egito. Então, as doenças chegaram. Infelizmente para nós que precisamos das doenças, os problemas chegaram, as dores nos visitaram, as tragédias acumularam sobre a nossa mente, para aprendermos a olhar para a lei e falar: eu vou seguir com a lei divina. Então a lei de justiça, que estabeleceu a base, o fundamento, ela deve nos conduzir à lei de amor. É o próximo passo, né? Amanhã vai trabalhar esse assunto. Mas hoje nós quisemos fazer esse resgate, porque o Moisés viveu 3 etapas de 40 anos, e nessa terceira etapa ele recebe a lei, aplica, e ele começa, aí ele vai escrever sobre o tabernáculo, sobre a divisão do tabernáculo, que a gente pode falar assim sinteticamente: o subconsciente, o consciente e o superconsciente, onde cada um deve operar na casa mental. Como colocar a lei no tabernáculo, lá no superconsciente, como conseguir aplicar a lei que está no superconsciente, no consciente, tendo o sistema do subconsciente querendo repetir o padrão. A orientação está no livro do Êxodo. Todo o livro do Êxodo é esse movimento de saída, a chegada da lei e a ordenação do tempo para se tornar um justo. A lei de justiça que o Êxodo apresenta, ela quer que nós sejamos justos. O que é o justo? Obedecer a regra. Quem obedece a regra é justo. Obedecer o mandamento. E aí Paulo escreveu para nos ajudar, nosso tempo está acabando. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Na carta aos Romanos, significa que nós estamos precisando de entrar na lei. Não é? Ou deixar a lei entrar em nós. Paulo escreveu assim: eu achei que o mandamento me era para a morte, mas o mandamento é para a vida. O mandamento não é para a morte, a lei não é para a morte, a lei é para a coordenação saudável do sistema diante de Deus, diante da vida. Não sei se eu confundi a cabeça, mas quis trazer dessa maneira a provocar a ida lá no livro do Êxodo, uma leitura simples dele, para entender como que foi fundamentada essa questão dos 10 mandamentos e qual que é a repercussão deles nos nossos dias. Porque Kardec começa o Evangelho segundo o Espiritismo repetindo os 10 mandamentos. Então tem um fundamento ali, não tem? Tem que ter. Eu não sei se nós conhecemos os mandamentos de saber assim de cor. Eu quero crer que a gente já não descubra nenhum deles, né? Não é mesmo? Tem que ser, porque se a gente estiver descumprindo, nem lei de justiça ainda não está inserida, né? A partir de amanhã, tudo que for dever, nós vamos cumprir. Quero agradecer a atenção de vocês, a oportunidade, porque lá vai ligeiro, né? Meu nome 3 já. Desejar êxito na empreitada, na atividade, cada dia continue mais e mais estabelecendo base de aprendizado, base de aplicação da lei. Muita paz a todos, muito obrigado, tá, gente? Obrigado. Obrigado.